De jeito nenhum. Você só precisa escolher qualquer seita para visitar como um gesto, para mostrar sua posição. Entendi. Você mencionou antes. Em qual seita está aquele Hanju? Na seita pura de Jade. Então partiremos amanhã. Não, hoje. Yang Tiandong entrou em pânico internamente. Ah, não. Eu não avisei o mestre ainda. Pai adotivo, espere. Os humanos dão grande importância às primeiras impressões. Você precisa transformar sua aparência. Se bem feito, fazer amigos já estará meio caminho andado. Os humanos são tão problemáticos. Eu não quero. Você tem certeza que isso vai funcionar pela metade? Pouco depois, Yang Tiandong arrumou uma roupa simples para o Rei Demônio, e os dois partiram para a seita pura de Jade. Alguns dias depois, eles chegaram do lado de fora do portão. Ao ver ninguém para recebê-los, o Rei Demônio Jiansu ficou descontente. Onde está o líder da seita pura de Jade? Saia e me encontre, Yang Tiandong aconselhou. Pai adotivo, fazer amigos não é assim. Neste momento, Hanju, dentro da caverna natal, também recebeu uma notificação do sistema sobre a chegada do Rei Demônio. A primeira reação de Hanju foi realizar um julgamento de simulação. Rei Demônio Jiansu, por que ele veio? Haja primeiro, pergunte depois. Após dizer isso, Hanju iniciou o julgamento. O Rei Demônio Jiansu era forte, e levou 10 segundos para Hanju lutar com ele pela primeira vez. Em tentativas subsequentes, ele usou diretamente a espada do julgamento primordial com intenção de espada de reencarnação e o poder espiritual abundante para executar a técnica de espada de extermínio dos 3 mundos puros. Após várias tentativas, Hanju finalmente conseguiu derrotar instantaneamente o Rei Demônio Jiansu. Agora vamos ver o que esse Rei Demônio quer fazer. Neste momento, Li Qingzi já havia levado o Rei Demônio Jiansu e Yang Tiandong até a base da Montanha dos Imortais Ascetas, xingando Yang Tiandong. É uma emergência. A seita pura de Jade não sofreu o suficiente ao longo dos anos? O incidente com as 19 seitas já foi ruim o suficiente, e agora Yang Tiandong trouxe alguém ainda mais significativo. Você, traidor! Se não fosse por você ser discípulo do ancião Hanju, eu te esbofetearia até a morte. Então, uma voz fria se fez ouvir. Gostaria de saber qual é o negócio do Rei Demônio Jiansu com nossa seita pura de Jade. Os 3 ficaram surpresos e olharam para cima, vendo que o recém-chegado era Hanju. Yang Tiandong exclamou com alegria. É o mestre! Desta vez, a postura de Hanju era completamente diferente, dando a Yang Tiandong uma sensação de coragem. Li Qingzi também admirava em silêncio. Hanju realmente possui vastas habilidades divinas. Ter antecipado a visita do Rei Demônio Jiansu à seita pura de Jade. Digno de ser o ancião Hanju, independentemente de podermos vencer ou não, apenas essa aura é vitoriosa. O Rei Demônio Jiansu sentiu a pressão emanando de Hanju, e sua sensibilidade à aura de batalha como um demônio permitiu-lhe sentir que Hanju acabara de estar em combate. É uma ilusão? Ele claramente acabou de lutar, matando muitos seres fortes, com até mesmo energia sanguínea do Reino de União restante. A aura assassina é muito intensa. Impossível. Onde o grande engolir encontraria tantos? Os adversários do Reino de União. Mas sua intenção de espada realmente representa um perigo para mim. Mais importante, inexplicavelmente parece familiar, mas nunca cruzamos espadas. Você está aqui para causar problemas? Hanju disse friamente novamente. O Rei Demônio Jiansu imediatamente amoleceu. De jeito nenhum. Ouvi falar da renomada beleza do ancião Hanju e sempre quis tomar uma bebida e conversar com um ancião Hanju. O que você disse? O Rei Demônio Jiansu sentiu uma onda de pressão vindo em sua direção novamente. O Rei Demônio Jiansu rapidamente se corrigiu. Ah, não. Quero dizer, desejo tomar uma bebida com o líder da seita Li ao lado do ancião Hanju e tornar-me irmão dele. Por favor, conceda-me essa honra, ancião Hanju. Yang Tiandong também transmitiu apressadamente as experiências recentes do Rei Demônio Jiansu em segredo. O Rei Demônio Jiansu achava que estava amaldiçoado pelos imortais e queria se reconciliar com a seita pura de Jade para mostrar sua sinceridade para os imortais. Ao ouvir isso, Hanju quase riu alto. Ah, então, acontece que este Rei Demônio realmente veio em busca de paz. Conhecendo as intenções do Rei Demônio, a atitude de Hanju também mudou. Se esse é o caso, então vocês devem se tornar amigos. Vendo que a hostilidade de Hanju havia desaparecido, o Rei Demônio Jiansu rapidamente levou Li Qingzi para fora da montanha. Obrigado, imortal. Assim, após milhares de anos, a raça demoníaca do Grande Engolir teve seu primeiro encontro direto com a raça humana. A notícia de que a seita pura de Jade do Grande Engolir formalmente assinou um acordo para estabelecer relações com a raça demoníaca chocou o mundo da cultivação do Grande Engolir, elevando o status da seita pura de Jade a uma nova altura sem precedentes. Por outro lado, Hanju decidiu que não amaldiçoaria mais o Rei Demônio Jiansu, a menos que ele causasse problemas novamente. O Rei Demônio Jiansu se converteu. Xiao A está morto.
e sem tarefas diárias restantes. Hanju ficou apenas com a cultivação, sentindo-se tanto à vontade quanto um pouco entediado. De repente, o sistema enviou uma notificação. O excêntrico da iluminação desenvolveu ódio contra você. O nível atual de ódio é de 4 estrelas. Quem é esse? Você está se metendo em confusão sozinho. Neste momento, ele estava fazendo sua jogada na esposa de Hanju, Xing Hongxian, em um antigo reino secreto. Anteriormente, Xing Hongxian e este ancião de manto cinza haviam estado cultivando no reino secreto sem incomodar um ao outro. Mas hoje, o ancião agiu fora de caráter. O ancião se aproximou de Xing Hongxian. Eu tenho tentado compreender isso por tanto tempo sem sucesso. Mas você, uma jovem garota, conseguiu aprender a técnica divina da parede. Xing Hongxian respondeu. A técnica não pertence a ninguém. Ela vai para aqueles destinados a aprendê-la. Além disso, eu não destruí o pergaminho. Você pode continuar estudando. Mas essa técnica divina foi deixada pelos ancestrais da minha seita. Você, jovem garota, está destinada à nossa seita. Volte comigo para a seita sem forma. Esse ancião de manto cinza era o excêntrico da iluminação. Xing Hongxian queria recusar educadamente. Então ela inventou uma desculpa. Sênior, eu já tenho um problema, e meu parceiro de cultivo está por perto. Este reino secreto se conecta a muitos lugares. Se eu ficar ausente por muito tempo, ele virá me procurar. O excêntrico da iluminação, com sua cultivação profunda, calculou e descobriu que Xing Hongxian não tinha um parceiro de casamento predestinado. Ter um mestre é inconsequente. Mas quanto a um parceiro de cultivo, tentar me ameaçar? Não me engane. Você não tem um parceiro predestinado nesta vida. A razão pela qual o ancião queria capturar Xing Hongxian era que sua técnica divina havia amadurecido, tornando-a muito adequada para ser a esposa do discípulo dele e um caldeirão humano. No meio da conversa deles, Xing Hongxian tirou um tesouro mágico e brandiu sua espada contra o excêntrico da iluminação, mas ele facilmente esquivou. Sem outra escolha, Xing Hongxian recorreu a ameaçar com sua própria vida. Se o sênior continuar pressionando esse assunto, eu terminarei minha vida aqui, e eu aconselho você a retirar essa declaração tola sobre eu não ter um parceiro predestinado. Vendo que a jovem senhora não estava disposta a cooperar, o ancião se preparou para usar magia para capturá-la. Se você se recusar a obedecer, então não me culpe por ser rude. De repente, vários feixes de luz roxa surgiram do chão e envolveram Xing Hongxian. Movendo-se rápido demais para ela esquivar e prendendo instantaneamente seus membros, várias videiras roxas envolveram firmemente Xing Hongxian, criando uma cena muito vergonhosa. Neste momento, alguém da seita sem forma relatou. Mestre da seita, algo terrível aconteceu. Dong Wangxian entrou em cultivo demoníaco e sua vida está em perigo. Você deve retornar imediatamente. Relutantemente, o ancião teve que retrair sua magia. O quê? Droga! Por que agora? Este não é o momento para problemas surgirem. Eu apenas deixarei essa mulher cultivar por um tempo a mais. Assim, ela ficará ainda mais saborosa mais tarde. Relutantemente, deixe-o partir. Soltando Xing Hongxian, o excêntrico da iluminação saiu da caverna, avisando-a que ela tinha 10 anos para considerar. Se ela entrasse na seita sem forma por vontade própria após 10 anos, tudo ficaria bem. Caso contrário, ele prejudicaria tanto ela quanto Hanju. Hanju acabara de ver tudo através de seu fantoche. Então você está aqui para roubar minha parede. Já que é assim, não me culpe por não ser educado. Hanju checou as informações sobre o excêntrico da iluminação para ver o relacionamento interpessoal. Excêntrico da iluminação. 7º nível do Reino de União. Mestre da seita sem forma. Um cultivador avançado. Porque você é o marido da discípula em quem ele está interessado. Ele guarda rancor contra você e logo agirá contra você para evitar problemas futuros. O ódio atual é de 4 estrelas. Excêntrico da iluminação. Agora, oficialmente, somos inimigos. Hanju pegou o livro do infortúnio e escreveu o nome do velho monstro, planejando amaldiçoá-lo com uma tribulação de trovão por 4 dias e 4 noites durante seu avanço. A tribulação do Reino de União é aterrorizante, com milhares de tempestades cobrindo o céu acima da montanha dos imortais ascetas. Os anciãos da seita pura de Jade se reuniram, sentindo a tempestade de trovões que parecia o fim do mundo. O ancião matador de deuses avançou novamente. Já estamos longe o suficiente, mas o poder da tribulação de trovão ainda alcança aqui. Ouvindo as discussões dos anciãos, Li Qingzi sentiu-se orgulhoso, como se ele estivesse sendo elogiado. Por que se preocupar com essas conversas? Você só precisa saber que pode sempre confiar na força do ancião matador de deuses. Bu Yugang olhou para a cena apocalíptica ao longe com uma expressão complexa. Seus olhos se encheram de respeito. Tenho cultivado no estilo do ancião matador de deuses, mas por que o abismo entre nós está aumentando?
deve ser uma diferença de talento. Um dia, ele ascenderá à imortalidade. Em outro lugar, em um deserto árido, outra tribulação de trovão havia acabado de terminar. Um homem sem camisa e gravemente ferido pela tribulação conseguiu atravessá-la. Droga de tribulação de trovão. Finalmente acabou. O poder do trovão celestial ainda não pode ser combatido pela força humana. Resistir a um golpe de trovão celestial com meu corpo físico foi realmente exagerado. Esta pessoa era Zhou Fan. Em seguida, duas figuras apareceram na frente dele. Como se sente ao renascer? Me custou muitos tesouros para remodelar seu corpo. Veja se você se atreve a ser imprudente novamente. Desta vez, quem falou foi Ma Fuchu, com uma mulher atrás dele. Zhou Fan se dirigiu a essa pessoa como Sênior. Obrigado, Sênior, por remodelar meu corpo. Zhou está disposto a resolver qualquer problema para o Sênior. A mulher disse calmamente: este seu irmão Júnior teve um relacionamento predestinado comigo em sua vida passada. Tendo me salvo uma vez, estou apenas retribuindo o favor. Vida passada? Zhou Fan e Ma Fuchu estavam curiosos. É tudo graças à sua sorte de uma vida anterior. Sua própria sorte é forte. Eu apenas fui com o fluxo. Tudo bem, este assunto está concluído. Estou indo embora, ela falou. Virou-se para sair. Ma Fuchu rapidamente perguntou: Sênior, posso saber seu ilustre nome? A mulher de roxo saltou, nuvens apareceram sob seus pés e ela deixou uma mensagem. Meu sobrenome é Xian. Dizendo isso, ela voou em direção ao horizonte, como uma imortal. Zhou Fan perguntou a Ma Fuchu: qual grande figura no mundo da cultivação tem o sobrenome Xian? Ma Fuchu franziu a testa e pensou cuidadosamente. Você está me perguntando? Quem mais eu poderia perguntar? Enquanto isso, depois de enfrentar a tempestade por 10 dias e noites, Hanju finalmente alcançou o reino de união e estava radiante de alegria. Abrindo a porta com entusiasmo, ele pegou a lista de relacionamentos interpessoais para ver as novidades. Hein? Zhou Fan morreu e voltou à vida? Isso é incrível! Esse cara deve ser o protagonista! Nesse momento, o sistema também enviou uma notificação. Você conseguiu alcançar o reino de união com sucesso. E com isso, veio uma escolha. 1. Mostrar imediatamente sua força para o mundo e receber tesouros espirituais e habilidades divinas. 2. Continuar cultivando em segredo, buscando se tornar o mais poderoso e ganhar materiais celestiais e tesouros terrenos. Hanju optou pela segunda opção. Após escolher continuar cultivando em reclusão, o sistema o recompensou com mais tesouros, as sementes de abóbora imortal terrestre. Essas sementes, que florescem a cada 1000 anos e frutificam a cada 10.000 anos, são preciosas e podem ser usadas para muitos fins, desde refinar tesouros mágicos até dar origem a seres vivos. Ao verificar seu painel de atributos, Hanju descobriu que sua expectativa de vida aumentou para 27.900 anos, uma verdadeira conquista nos reinos da reencarnação. Ele se perguntou quanto mais sua vida poderia se estender se ele alcançasse o reino do grande veículo. Dias depois, Xing Hongxian retornou e foi visitar Hanju. Tik, ainda sem entender por que essa mulher sempre vinha ver seu mestre, recebeu conselhos de Bu Chang'an para cuidar de sua própria vida. Bu Chang'an, que havia experimentado muitas emoções e conhecia bem os relacionamentos entre homens e mulheres, compartilhou sua própria história de amor não correspondido por Xiao Mei. Ele relembrou seus 20 anos como seu fiel seguidor, sempre em silêncio, protegendo-a e esperando que ela percebesse seu amor por ela. Xiao Mei, apesar de sua cultivação medíocre, era gentil e educada, atraindo muitos pretendentes. Bu Chang'an, esperando que ela o aceitasse, continuou a protegê-la e apoiá-la silenciosamente, mesmo quando ela enfrentava dificuldades, incluindo abortos que ele pagava. Esses contratempos não eram nada para ela. Rapidamente encontrava um novo amor. Apesar de não ser eu, me acostumei, pois ela sempre gosta de manter o melhor por último. Mas um dia, terei a última risada. Depois de tantos anos, tudo o que eu queria era fazer ela entender uma coisa. Se não ama este fiel seguidor, está apenas escolhendo ficar com um perdedor. Bu Chang'an estava cada vez mais agitado enquanto falava, deixando Tik sem palavras. Ele perguntou a Tik por que o mestre atraía mulheres sem fazer esforço, enquanto ele não. Tik respondeu: bem, acho que é uma questão de autoconhecimento. Depois de enfrentar dificuldades no reino secreto, Xing Hongxian finalmente voltou à montanha dos imortais ascetas. Contou a Hanju sobre suas dificuldades com o excêntrico da iluminação, e ele a consolou, mas também a fez refletir sobre sua jornada. Xing Hongxian abraçou timidamente o boneco de Hanju e disse que queria ficar com seu marido para sempre. Hanju continuou a instigá-la a pensar sobre isso, mas ela estava decidida. A luta entre Xing Hongxian e Hanju durou dias, deixando Tik e Bu Chang preocupados. No meio do deserto, Zhou Fan e Ma Fuchu se reuniram em volta de uma fogueira. Zhou Fan, cheio de confiança, expressou seu desejo de ser o mais forte e provar seu valor a uma mulher. Ma Fuchu, lembrando-o da importância da experiência na cultivação, compartilhou sua própria jornada de crescimento. Aqueles que eram meus inimigos ainda estão dedicados à sua ascética
ética prática. Presos em seus antigos reinos, eram exemplos perfeitos. Mas o irmão Hanju tem um talento excepcional. Agora, derrotá-lo exigiria pelo menos a força do reino de transformação espiritual, disse Ma Fuchu. Zhou Fan respondeu: sem problema, mas você me lembrou. Se eu tiver a chance de voltar para o setor puro de Jade, devo lutar com Hanju para fazê-lo perceber que a cultivação ascética não tem futuro. Então, levando-o junto, nós três podemos explorar o mundo juntos e fazer um grande nome para nós mesmos. Não seria maravilhoso? Ah não, porque estou com um pressentimento ruim sobre isso. O setor informe, um setor de cultivo com quase 10.000 anos de herança, orgulha-se de suas fundações profundas. Sua paisagem é como uma terra encantada, com montanhas contínuas e cachoeiras fluindo. À base de uma cachoeira, uma figura senta-se à beira do lago, sofrendo o impacto aterrorizante da cachoeira. Excêntrico e iluminado, em pé à distância, observa com satisfação. Essa pessoa se chama Dong Wang Xian, um discípulo do excêntrico iluminado. O excêntrico iluminado lamentou: que pena que aquela mulher nunca se rendeu. Caso contrário, com ela como um caldeirão, sua cultivação teria sido ainda mais forte. Naquele momento, a energia e o sangue do excêntrico iluminado de repente se tornaram caóticos, e seu espírito primordial tremeu. Uma onda de sangue subiu pela garganta, deixando-o tonto e fazendo-o cair. Ah, alguém está me amaldiçoando novamente, exclamou Dong Wang Xian ansiosamente. Mestre, você está assim há um tempo. Você sabe quem é o responsável? Eu irei lá e os matarei para você, ofereceu Dong Wang Xian. O excêntrico iluminado rangeu os dentes e amaldiçoou. Eu não sei, não consigo deduzir também, mas você não precisa se preocupar com isso. A maldição não é forte, eu posso aguentar. Concentre-se na sua cultivação e esforce-se para dominar a habilidade divina o mais rápido possível. O excêntrico iluminado se perguntou quem poderia fazê-lo. Um cultivador da união do 7º nível tão miserável. Droga, assim que meu discípulo alcançar o sucesso em sua cultivação, eu farei você pagar, jurou o excêntrico iluminado. Enquanto o excêntrico iluminado estava amaldiçoando, do outro lado, Hanju espirrou. Ah, achei que estivessem me amaldiçoando. Naquele momento, Hanju estava cavando um buraco no chão, planejando plantar sementes de cabaça imortal da terra. Hanju instruiu Bu Chang'an a cuidar bem delas. Bu Chang'an exclamou: o mestre tem tantos tesouros? Nossos ancestrais incluíram alguma figura notável? Hanju sorriu misteriosamente e brincou: adivinhe, eu nem sei as origens dessas técnicas, habilidades divinas e tesouros eu mesmo. Enquanto conversavam, a voz de Li Qingzi veio de trás. Ancião Han, há quanto tempo não nos vemos? Você tem mais tesouros em sua montanha, cumprimentou Li Qingzi calorosamente. Ei, ancião Han, devemos entrar para conversar? Hanju respondeu calmamente. Vamos ouvir, qual rei demônio está causando problemas desta vez? Ou qual seita está em chamas? Li Qingzi corou e explicou apressadamente. Nenhum desses. É uma ótima notícia. O setor puro de Jade recentemente descobriu as ruínas de uma seita antiga. Segundo os batedores, é rico em recursos, incluindo técnicas, materiais celestiais, tesouros terrenos e até mesmo tesouros mágicos. Hanju perguntou confuso. Essa notícia se espalhou? Se uma oportunidade assim se tornar amplamente conhecida, Li Qingzi afirmou, pode levar a uma corrida entre os cultivadores do mundo todo. Hanju perguntou, então o que você quer de mim? Li Qingzi disse com expectativa. Ancião Hanju, você gostaria de dar uma olhada? O ancião Guan já levou 5 anciãos e 100 discípulos principais para proteger o local. A formação de teletransporte está quase pronta. Hanju respondeu, na minha opinião, embora o setor puro de Jade tenha se desenvolvido constantemente ao longo dos anos, os discípulos carecem de experiência. Flores cultivadas em estufa não podem resistir à tempestade. Você, como líder do setor, deve estar ciente disso. Esta é uma boa oportunidade para treinar os discípulos, para fomentar sua independência e melhorar a qualidade geral dos discípulos do setor puro de Jade. E eu devo ficar para proteger o setor puro de Jade. Li Qingzi concordou, mesmo que parecesse um pouco estranho vindo de Hanju. Ele alertou, tenha cuidado, tais locais antigos podem ter restrições. Li Qingzi respondeu com gratidão, eu entendo. Se encontrarmos quaisquer materiais celestiais e tesouros terrenos que possam aumentar a energia espiritual, eu os enviarei. Enquanto os dois saíam da caverna, Li Qingzi parou de repente e apontou para a árvore Fusong à frente, perguntando, é normal essa árvore estar tremendo assim? Os galhos da árvore estavam se retorcendo loucamente. Hanju perguntou para os seus discípulos o que estava acontecendo. Buchongen explicou que a árvore estava agindo estranhamente por conta própria, inclusive se movendo à noite. Hanju ficou surpreso com a possibilidade de a árvore ter se tornado consciente. Ele abriu seu sentido espiritual para observar, mas não detectou nenhum espírito primordial. Hanju então ponderou sobre o que a árvore Fusong poderia estar convocando, considerando que normalmente só atrai o corvo dourado após
10.000 anos de crescimento. Ele verificou se havia algum evento importante acontecendo no mundo atual, mas nada significativo foi encontrado. O mistério em torno da árvore Fusong permanecia. Enquanto isso, sob outro mar de nuvens, havia um vasto lago como um espelho, cercado por montanhas de todos os lados, formando uma vista pitoresca que poderia atrair a atenção de qualquer um que passasse por ali. Por outro lado, o golpe de Hu foi a primeira ação em seu período. Adriana Varela andou com dong intelectual potencial nas mãos de líderes famosos, como Último Ofaires, Orçamento, Kaki, Rock, Poliade e Willine Barrick. Eles encorajaram a frente de recepção Martin Do. Depois de ascender, você poderia ter se transformado e feito um nome para si mesmo nos reinos imortais com sua força. O que você está esperando? Xiang Qingjun respondeu brincando. Esperando por meu parceiro de cultivo. A mulher cuspiu o chá de surpresa, dizendo: brincando, você me assustou. Estar apaixonado significa cavar vegetais selvagens por 20 anos, lembrou Xiang Qingjun com um leve sorriso nos lábios. Originalmente, fui aceita a pureza de Jade apenas para ver Zhou Fan. Inesperadamente, conheci um rapaz que chamou minha atenção. Esse garoto era um cultivador esforçado. Depois de todos esses anos, ele deve ter alcançado a transformação espiritual. A mulher perguntou surpresa. Seu talento é ainda maior do que o de Zhou Fan? Xiang Qingjun respondeu casualmente. É claro, um dia eu vou te levar para vê-lo. A mulher estava cética, dizendo: você não está me enganando, certo? De repente, uma faixa de luz dourada voou através do céu. Coincidentemente, Yang Tiandong e o rei demônio Jiansu também testemunharam esse raro espetáculo. Yang Tiandong exclamou: pai adotivo, o que é isso? O rei demônio Jiansu, reconhecendo claramente o que era, estava muito assustado para falar. Este é o descendente do pássaro vermelho, um desastre. Shudou. Esse animal, parecido com um cachorro, poderia cuspir fogo e devorar chamas. Onde quer que fosse, trazia aniquilação e desastres, sendo assim considerado pelo mundo como um prenúncio de calamidades de fogo, um símbolo extremamente ominoso. Neste momento, os discípulos da seita pureza de Jade estavam inconscientes da aproximação da besta, apenas sentindo a temperatura da noite, subindo e testemunhando a visão bizarra do sol feroz coexistindo ao longe. A seita pureza de Jade estava em tumulto, com cada vez mais discípulos voando nos céus em suas espadas para confrontá-lo. Liderando o ataque estava realmente Qingzi e os anciãos. À medida que a temperatura, semelhante ao sol abrasador, se aproximava, se chegasse ao setor Jade puro, o setor poderia enfrentar o risco de aniquilação. Li Qingzi imediatamente lançou feitiços para ativar a formação protetora do setor. Cada ancião assumiu sua posição, começando a lançar feitiços. Em um momento, a formação protetora foi ativada, envolvendo todo o setor Jade puro. Embora a formação protetora do setor pudesse resistir a ataques de cultivadores, Hanju acreditava que a formação não poderia bloquear as altas temperaturas físicas. Ao mesmo tempo, uma mensagem apareceu diante de Hanju. A besta divina Zhudou está atacando, com a intenção de ocupar a árvore Fusong. Zhudou, no 5º nível do Reino da União, é uma besta do desastre. Descendente do pássaro vermelho, inatamente carrega infortúnio, seu corpo em chamas com o fogo do sol, capaz de destruir o céu e a terra. Hanju ficou tenso. É por causa da árvore Fusong? Droga! É tarde demais para simular uma batalha contra Zhudou. Chique voou ao lado de Hanju, gritando nervosamente: mestre, de repente sinto uma inquietação por dentro. O que está acontecendo? Bu Shangan também disse. Sinto um pânico inexplicável também. Hanju declarou calmamente. É o efeito das linhagens. Já volto. E voou rapidamente em sua espada, assustando Chique e Bu Shangan, fazendo-os pensar que Hanju os estava abandonando. Mestre, não nos deixe para trás! A terrível alta temperatura de Zhudou incendiou as florestas no chão, espalhando-se em direção ao setor Jade puro a uma velocidade exagerada. Todos os discípulos estavam aterrorizados, mas Li Qingzi, como líder do setor, permaneceu firme, preparado para lutar até a morte com os anciãos. Pare! Hanju interrompeu todos. Aconselhou Li Qingzi a não confrontar Zhudou de frente e a liderar rapidamente o setor Jade puro para a árvore Fusong. Li Qingzi, como líder do setor, rapidamente conduziu os discípulos para um local seguro. Vendo os anciãos avançando, perceberam quão séria era a situação. Ah, ancião Han, pensei que você tivesse fugido, disse um dos anciãos. Hanju respondeu seriamente. Honestamente, também gostaria de fugir, mas essa situação surgiu por minha causa, e não posso deixar o povo do setor Jade puro arcar com as consequências. Hanju tirou a espada de julgamento primordial, ativando
todos os seus tesouros espirituais. Vão agora, eu comprarei tempo para vocês. Li Qingzi imediatamente ordenou que os anciãos recuassem e dispersassem os discípulos. Estamos recuando agora, rápido! Não podemos desperdiçar a oportunidade que o ancião Hanju está nos dando. Logo, Zhu Dou chegou perto do setor Jade Puro, pausando ao ver Hanju, um obstáculo. Sai da frente! Ele acelerou em direção a Hanju, cuspindo chamas. Os olhos de Hanju brilharam com uma intenção assassina, e ele desencadeou ferozmente a energia da espada do deus demônio exterminador dos céus. Uma energia de espada negra colidiu com as chamas, sacudindo toda a área do setor Jade Puro. Zhu Dou ficou um tanto surpreso com o fracasso de seu ataque. Na verdade, há alguém aqui que pode resistir a um dos meus golpes. Em um instante, o céu escureceu e a luz divina começou a se condensar na boca de Zhu Dou. Uma chama que parecia queimar os céus avançou em alta velocidade em direção a Hanju. Hanju esquivou-se com um piscar de olhos, e a chama explodiu no chão, nivelando a área fora do portão principal do setor Jade Puro. Para evitar que o ataque afetasse o setor, Hanju usou manobras evasivas para gradualmente afastar Zhu Dou, mas alguns ataques ainda atingiram o setor. Hanju sabia que não poderiam continuar assim, pois os ataques implacáveis de Zhu Dou não deixavam brechas para explorar. Os dois continuaram a se chocar, e em um momento descuidado, Hanju permitiu que Zhu Dou se aproximasse. Droga, isso é ruim, pensou Hanju. Ele pode se teleportar. O movimento da besta era incrivelmente ágil, e embora Hanju não fosse fraco, um golpe com a espada dos deuses demônios castigadores dos céus só conseguiu arranhar a pele de Zhu Dou, não ganhando nenhuma vantagem. Este Zhu Dou é muito resistente, pensou Hanju. De repente, Zhu Dou irrompeu com todo o seu poder espiritual, como um urso, aparentemente se preparando para seu ataque final. Hanju se acalmou, observando a situação. Está reunindo energia para um grande golpe? Coincidentemente, Hanju e Zhu Dou desencadearam seus movimentos finais simultaneamente. A explosão de luz intensa fez os céus e a terra perderem sua cor. Ambos foram engolfados na explosão deslumbrante, com o resultado desconhecido. Do outro lado, Li Qingzi estava prestes a organizar os discípulos para recuar ordenadamente, mas foi impedida pelo Ancião Supremo. As pessoas estavam confusas, mas o Ancião Supremo deixou todos sentirem a temperatura, perguntando se ela havia caído significativamente. Li Qingzi então percebeu que a temperatura estava gradualmente voltando ao normal. É o Ancião Hanju, ele nos salvou mais uma vez. No confronto final, Hanju matou Zhu Dou com um golpe do extermínio dos 3 mundos puros, e foi sorte que seu movimento foi ligeiramente mais rápido. Um segundo mais lento teria sido fatal. O sistema enviou um aviso. Pela primeira vez, ao matar um animal divino, você obteve uma herança de habilidade divina de esgrima. Parabéns por obter a habilidade divina, dedo quebrador dos limites misteriosos do céu e da terra. Outro aviso do sistema revelou que o animal divino Pássaro Vermelho nutre ódio por Hanju e buscará vingança após sua ascensão. Hanju ficou amargurado com a situação. Por que me culpar quando não conseguem cuidar de seus próprios filhos? Pensou. Ele percebeu que precisaria ser mais forte do que o Pássaro Vermelho para evitar a vingança. Quanto aos restos de Zhu Dou, Hanju percebeu que deixá-los ali poderia atrair o ódio de divindades. Enquanto isso, Li Qingzi veio correndo ansiosamente e perguntou sobre o demônio de luz solar. Hanju não ousou dizer diretamente que era uma besta divina, pois matar uma besta divina poderia levar a fofocas. Ele enganou Li Qingzi, dizendo que era uma poderosa besta demoníaca, possivelmente alguém que o sábio das 9 caldeiras tinha ofendido no passado, enviando seu cachorro para se vingar. Li Qingzi não teve escolha senão aceitar, afirmando que enviaria discípulos para limpar os destroços. Hanju disse: "Meu filhote está se alimentando agora, então não há necessidade de se preocupar com a limpeza." A aparição da besta varrendo o grande devorador aterrorizou a todos, mas ela desapareceu em um canto do grande devorador, deixando um mistério não resolvido para o mundo. O último lugar onde a besta desapareceu estava dentro da influência do setor Jade Puro, tornando o setor o centro das atenções por um tempo. Vários setores tentaram todos os meios para fazer amizade com o setor Jade Puro, temendo ficar para trás. Apenas o rei demônio de Ansu sabia que era a besta divina Zhu Dou que havia caído no setor Jade Puro. Felizmente, estabelecemos relações desde cedo. É melhor não provocá-los. Assim, o setor Jade Puro permaneceu pacífico por mais alguns anos. Um dia, Li Qingzi veio visitar Hanju. Antes que Li Qingzi pudesse falar, Hanju se antecipou dizendo: "Não venha mais me oferecer oportunidades. Eu não vou." Li Qingzi tossiu constrangido e disse: "Desta vez não são boas notícias. O portão celestial da chama de sangue de Great Wei e o setor sem forma da província da origem antiga entraram em guerra." Hanju ficou sem palavras. Eles estão começando uma guerra de tão longe. Devem estar realmente entediados.
Parece que ambos os setores tinham possíveis ressentimentos com Hanju. Dizia-se que Dongwang Xian, do setor sem forma, havia matado o filho do mestre do Portão Celestial da Chama de Sangue. Com o monumento do Portão Celestial da Chama de Sangue, eles não poderiam tolerar isso e começaram diretamente uma guerra. Li Qingzi então mencionou as ruínas antigas descobertas anteriormente. Havia realmente habitantes nas ruínas. Um velho cego. Gu Yu acidentalmente acionou um mecanismo e o libertou. Ele estava preso nas ruínas por mais de 1000 anos e é de um poder incompreensível. Hanju planejava usar o sistema para verificar o homem. Na frente de Li Qingzi, ele fingiu usar adivinhação, agindo como se estivesse calculando. A origem dessa pessoa acabou sendo notável. Chamado Xiao Yao, ele possuía a força do 9º nível do Reino do Vácuo de Fusão. Ele foi o principal prodígio da Mansão Imortal Celestial há 5000 anos. O único sobrevivente da antiga seita Pico Celestial. Hanju perguntou a Li Qingzi: "Você já ouviu falar da seita Pico Celestial?" Li Qingzi respondeu: "Sim, há menções dessa seita em registros históricos. Dizia-se que era uma grande seita há 5000 anos, mas foi destruída por punição divina por ofender os deuses." "Mas, ancião Han, o que isso tem a ver com o velho cego?" Hanju explicou: "Está muito relacionado. Aquele cego Xiao Yao é o único sobrevivente da seita Pico Celestial." Os olhos de Li Qingzi se arregalaram de choque enquanto ele inspirava profundamente. "Então, ao abrigá-lo, não estamos convidando punição divina sobre nós mesmos?" Ao dizer isso, Li Qingzi estava prestes a expulsar o velho cego, mas Hanju o deteve rapidamente. "Xiao Yao está no 9º nível do Reino do Vácuo de Fusão. Você acha que pode simplesmente mandá-lo embora? Deixe-o ficar no setor Jade Puro por enquanto. Eu o encontrarei quando tiver tempo. Seja amigo ou inimigo, conhecer os próprios inimigos e a si mesmo garante a vitória em toda a batalha." Por questão de segurança, Hanju decidiu simular uma batalha contra Xiao Yao. Lutando contra esse antigo prodígio principal da Mansão Imortal Celestial, a vantagem de um teste de simulação é que o oponente se esforça ao máximo com cada movimento, lutando até a morte, permitindo que Hanju entenda o quão formidável pode ser o estado limite do oponente. Baseado na experiência passada, o primeiro movimento costuma ser sua técnica principal. No entanto, a técnica de Xiao Yao era verdadeiramente astuta. Ele foi capaz de matar milhares de clones instantaneamente. Isso não apenas lhe dava uma vantagem numérica, mas a aura de dezenas de milhares de cultivadores do Reino do Vácuo de Fusão também era avassaladora. Hanju achou difícil eliminá-lo instantaneamente. Ele só podia continuar com os testes de simulação, procurando a melhor maneira de derrotar Xiao Yao instantaneamente. Em um desfiladeiro escuro cheio de cadáveres caídos, um Suki aterrorizado ajoelhou-se no chão tremendo. As forças de elite da seita de domínio de monstros acabaram de ser aniquiladas, e ele olhou nervosamente para uma figura ao longe, implorando: "Senhor demônio, eu sou apenas um imortal. Por favor, poupe minha vida." A pessoa estava cercada por uma aura tão profunda quanto o cosmos, com um rosto tão misterioso e aterrorizante quanto um buraco negro. O senhor demônio falou despreocupadamente: "Garoto, se eu quisesse você morto, você já estaria morto. O fato de você estar vivo é sua oportunidade. Entenda a oportunidade. O Sênior pretende me passar uma técnica suprema?" Ao que o senhor demônio disse simplesmente: "Técnica suprema? Se você estiver disposto a realizar um desejo para mim, por que não passar uma técnica suprema?" O senhor demônio viu que o destino de Suki era extraordinário, difícil de compreender, mas ele não percebeu que o destino de Suki era na verdade um infortúnio. Naquele momento, Suki não teve outra escolha senão concordar em fazer o que o senhor demônio queria. Mal sabia ele, o que o senhor demônio queria era um massacre no reino humano. Suki expressou seu horror. "Sênior deve estar brincando. Receio que eu não possa ajudar com isso. O senhor nunca julga mal as pessoas. Você realmente tem um talento para isso." Enquanto isso, Hanju ainda estava envolvido em batalhas simuladas com Xiao Yao. Xiao Yao, digno de seu status como o principal prodígio da Mansão Imortal Celestial, empurrou Hanju, um cultivador do Reino da União, até seus limites. Hanju levou um total de 89 minutos para vencer pela primeira vez. A segunda batalha durou 23 minutos. Somente na quinta vez ele conseguiu reduzir o tempo para apenas 3 minutos. Mas isso não era suficiente. Hanju suspirou, decidindo usar seu novo movimento final, o dedo quebrador dos limites misteriosos do céu e da terra. Com um gesto em direção a Xiao Yao, Hanju o derrotou facilmente em apenas 2 segundos. Isso sim era satisfatório. No entanto, ele sabia que não deveria começar com seu movimento final imediatamente. Seria uma perda de tempo. Ao longo dos anos, Xiao Yao foi a primeira pessoa a realmente despertar o interesse de Hanju. Se ele se juntasse ao setor Jade Puro, traria mais estabilidade à sua cultivação. Enquanto isso, o sistema trouxe uma atualização, revelando alguns desenvolvimentos interessantes no círculo social de Hanju. "Oh, parece que algo divertido está acontecendo lá fora. Meu filhote está prestes a
evoluir. Aliás, o filhote estava extremamente interessado no cadáver de Judou. Hanju transformou o cadáver em carne seca, que o frango gordinho devorava diariamente. A carne seca feita pelo mestre era incomparável. Bu Chang'an correu até ele ansiosamente. Mestre, há problemas. A árvore Fusong está se movendo novamente. O quê? De novo? Não pode ficar quieto? Bu Chang'an sugeriu com perspicácia. Ah, mestre, você não acha que ela está agindo como... está no cio? Afinal, quando se tratava de assuntos calorosos, Bu Chang'an sabia mais do que seu mestre. Hanju teve uma epifania. A árvore Fusong poderia atrair Judou e o corvo dourado. Então deve haver uma maneira de utilizá-los. O filhote também falou. Para não esconder de você, mestre, mas ultimamente tenho sentido que ela tem me chamado para subir. Mas eu tinha medo de você desaprovar, então não ousei. Certo, Judou é um animal divino, e a galinha da prisão escura é a reencarnação do anterior santo demônio. Seu status não deve estar muito distante. Além disso, Shiki consumiu Judou, então seu sangue deve conter parte de sua essência, o que deve satisfazer a árvore Fusong. Por que não? É natural para uma fênix residir em uma árvore. Hanju encorajou Shiki a subir na árvore. Sério? Mas você terá que construir seu próprio ninho. Animado, Shiki voou até a árvore Fusong. Assim que Shiki construiu seu ninho e se estabeleceu, a árvore Fusong parou de tremer. Hanju finalmente respirou aliviado. Bom, a árvore Fusong se acalmou. Agora não deve trazer mais problemas. Assim que uma onda diminui, outra surge. A energia espiritual aqui é abundante. Este deve ser o monte imortal Asceta. Presumo que você seja o mais forte, o ancião que mata deuses. Uma voz veio de trás de Hanju. O falante era o prodígio Xiao Yao. Hanju não esperava que Xiao Yao viesse diretamente até ele e perguntasse: "O que te traz aqui?" "Companheiro taoísta", declarou Xiao Yao. "Seu líder de seita tem me convidado para me juntar à seita, mas minha situação é bastante única. Aqui está o acordo. Eu me juntarei à seita Pureza de Jade se você, em nome da seita, puder resistir a um golpe de palma meu." "O quê? Isso não é um pouco arrogante? Essa linha não era normalmente para o mestre dizer? Há um novo personagem agora?" Hanju não ficou surpreso, sabendo que esse confronto era inevitável. "Tudo bem, vamos testar nossas forças no céu." Mas Xiao Yao declarou: "Não precisa," e imediatamente ergueu sua palma direita, desferindo um golpe de força total. Uma aura mortal encheu o ar quando sua palma atingiu em cheio o peito de Hanju. Mestre, Shiki e Bu Chang'an estavam aterrorizados. A palma de Xiao Yao atingiu Hanju diretamente no peito, mas o impacto pareceu atingir algodão, com toda a força dissipada. Embora Xiao Yao fosse cego, ele podia perceber que Hanju estava coberto de tesouros espirituais defensivos. "Já que você está usando tantos tesouros espirituais, não vou me conter. Eu vou atacar com toda a minha força." Hanju pensou consigo mesmo. É mesmo? Força total no 9º nível do Reino do Vazio de Fusão. Isso é um duelo ou assassinato? Apesar de suas reclamações internas, Hanju permaneceu calmo na superfície. "Se eu aguentar, você realmente se juntará à seita Pureza de Jade e seguirá as ordens do líder da seita?" Xiao Yao respondeu: "Nunca volto atrás na minha palavra. De fato, estou precisando de um lugar para ficar, e a seita Pureza de Jade me deixou uma boa impressão." Hanju assentiu, esperando pelo golpe de palma. "Então vamos prosseguir." Xiao Yao mais uma vez ergueu sua palma, reunindo energia espiritual. Os mares de nuvens acima churned tumultuosamente. Essa palma claramente mais poderosa do que a última. Apesar de ser cego, Xiao Yao podia sentir a confiança de Hanju. O mais forte publicamente reconhecido na seita Pureza de Jade está apenas nos baixos níveis do reino de transformação espiritual. Sua confiança em aceitar esse desafio. Ele poderia estar no reino do vazio de fusão? O golpe atingiu Hanju em cheio no peito com um som estrondoso, dispersando instantaneamente a energia imortal circundante e a poeira ao redor, criando um redemoinho que até fez alguns dos espectadores com cultivo mais baixo voarem. À medida que a poeira se assentava, Xiao Yao ficou chocado. "Reino da União? Você é um cultivador do Reino da União? Uma seita sem sequer um cultivador do vazio de fusão tem um poderoso do Reino da União." Hanju, com as mãos atrás das costas, disse calmamente: "Então, sobre o acordo que acabamos de fazer, ainda está de pé, certo?" Xiao Yao é direto. "O acordo de cavalheiros vale 9 caldeirões. A partir de agora, sou membro da seita Pureza de Jade." Ao mesmo tempo, Hanju também recebeu um aviso do sistema. "Xiao Yao desenvolveu uma impressão favorável de você. A favorabilidade atual é de uma estrela." Internamente satisfeito, Hanju disse: "Por favor, mantenha meu nível de cultivo em segredo." Xiao Yao perguntou surpreso: "As pessoas da seita Pureza de Jade não sabem?" Hanju explicou: "Sim, meu nível de cultivo é bastante notável na seita Pureza de Jade. Eu também me preocupo que a seita possa causar problemas contando com a minha força. Além do
do fato de eu ser membro da longevidade, não desejo nada e geralmente me dedico ao cultivo ascético. Não muitas pessoas estão cientes do meu verdadeiro poder. Xiao Yao não pôde deixar de admirar mais Hanju. Um temperamento assim, em um cultivador é raro. Se ao menos a seita Pico Celestial tivesse sido metade tão discreta na época, eles não teriam enfrentado sua calamidade. Vamos deixar assim. Vá encontrar o líder da seita. Ele vai arranjar uma posição para você. Depois de se separarem, Xiao Yao foi para o pico principal para resolver suas formalidades de entrada com o líder da seita. Ao voltar para a entrada da caverna Inata, Chique roeu um pedaço de carne seca e perguntou a Hanju: Mestre, por que você não deu uma lição nele? Não deveria ser uma palma dele e uma espada sua? Hanju retrucou impotente. Se eu te atingisse com uma espada, você teria coragem de aguentar? Eu sou muito fofo. Como o mestre poderia me atingir? Chique estava ficando um pouco convencido demais. Hanju pensou, precisando controlar isso. A personalidade da galinha sobrevivente não podia desmoronar. Preciso te lembrar que nossa situação atual não é tão boa quanto você pensa. Você viu os olhos daquele homem agora mesmo? Isso é por causa de uma maldição dos imortais. Os olhos de Chique se arregalaram de choque. Uma maldição dos imortais? Sim, é imprevisível. Ficar em qualquer lugar é perigoso, então não se adiante. Além disso, eu não queria te contar isso, mas a carne seca que você tem comido é feita do corpo de Zudou. Ele é descendente da besta divina Pássaro Vermelho. Você não percebeu as mudanças em seu corpo, tudo graças à besta divina? Então, você precisa praticar diligentemente e ficar mais forte, caso o Pássaro Vermelho busque vingança. Eu deduzi que o Pássaro Vermelho já guarda rancor de nós, então preciso me retirar e cultivar também. Verme, Pássaro Vermelho, mestre. Por que você não disse isso antes? Dê o resto dessa carne seca para o cachorro, então. Chique entrou em pânico completamente, com medo e até mesmo se sentindo enjoado, mas era tarde demais para cuspir um judô agora. No dia seguinte, a seita Pureza de Jade anunciou a indução de um novo ancião, o ancião Xiao Yao do Reino do Vazio de Fusão. Essa notícia animou toda a seita. Li Qingzi preparou uma cerimônia de boas-vindas calorosa. Hoje é um dia alegre. Vamos dar as boas-vindas ao novo ancião Xiao Yao do Reino do Vazio de Fusão, a seita Pureza de Jade. Uau! Esse é um reino que apenas os ancestrais alcançaram. A seita Pureza de Jade está realmente melhorando. Preciso me apressar e apresentar um presente para ganhar a simpatia do ancião Xiao Yao. No final do dia, a seita Pureza de Jade é o pilar da seita. Quem poderia saber que o ancião Hanju um dia foi apenas um simples servo de medicina na seita externa, e a própria seita Pureza de Jade era uma seita menor na Grande Engolida. Só podemos dizer que o dia em que o ancião Hanju decidiu se juntar à seita Pureza de Jade foi o dia mais sortudo desde a fundação da seita. Sem o ancião Han, a seita Pureza de Jade, como a conhecemos hoje, não existiria. 5 anos se passaram num piscar de olhos. Comparado à glória da seita Pureza de Jade, o mundo do cultivo estava passando por mudanças tumultuadas. O portão celestial da chama sangrenta da Grande Via contornou a Grande Engolida e atacou a seita Formless na província da origem antiga. As duas super seitas lutaram ferozmente por 5 anos. O portão celestial da chama sangrenta foi completamente derrotado pela seita Formless, com seus convidados do Reino da União sofrendo ferimentos graves e se escondendo em algum lugar para se recuperar. O laser verdadeiro tinha pouca esperança para a situação atual. Irmão Sênior, nós perdemos novamente. É difícil, disse. O convidado do Reino da União ficou gravemente ferido e fugiu para um local desconhecido para se curar, adicionou. O líder da seita Lubami também suspirou. Avançando em direção à Grande Via com uma força avassaladora, nosso portão celestial da chama sangrenta está acabado, mas o lazer verdadeiro teve uma visão repentina. Não necessariamente, irmão Júnior. Por que não nos rendemos? Tempos difíceis, Lubami. Temos uma rixa de sangue com a seita Formless. Mesmo que nos rendamos, eles não nos perdoarão. Mas não precisamos nos render à seita Formless. Podemos nos unir à seita Pureza de Jade, disse o laser verdadeiro. Seita Pureza de Jade? Exclamou Lubami surpreso. O laser verdadeiro explicou. Podemos nos afiliar à seita Pureza de Jade, desde que nossa linhagem seja preservada. No mundo do cultivo, ter filiais e alianças não é incomum. Pense nisso. As seitas ao redor da Grande Via são mais fracas do que nosso portão celestial da chama sangrenta. E as seitas suficientemente fortes para suprimir a seita Formless estão longe demais de nós. Nossa única escolha é a seita Pureza de Jade mais próxima. Lubami questionou. Poderia ser que a seita Pureza de Jade seja mais forte do que a seita Formless, capaz de suportar a pressão de um ataque da seita Formless? Se for a seita Pureza de Jade, talvez realmente possa, pensou o laser verdadeiro em silêncio. 5 anos depois, Hanju finalmente saiu de sua caverna para esticar as pernas. Com a galinha da prisão escura guardando o lugar, Hanju finalmente saiu de seu local. A árvore
árvore Fusong não tem causado mais problemas. A árvore Fusong e a videira do Imortal da Terra estão crescendo bem. Junto com Buchangan, a energia espiritual da montanha do Imortal Asceta tem melhorado continuamente. A vida ainda é tão bonita. Hanju finalmente também avançou para o terceiro nível do Reino da União. Tudo pacífico e bonito. Hanju habitualmente abriu suas relações sociais para verificar mensagens. A vida do cachorro realmente é cheia de variedades. Remo e os irmãos Zhou também não estão passando por um mau momento. O mestre está prestes a atingir a transformação espiritual. Xiao Yao ainda está sendo amaldiçoado pelos imortais. Abrigar Xiao Yao trará desastre para a seita pureza de Jade? Em vez disso, Suki é realmente uma dor de cabeça. Seu status divino só agora despertou. A desgraça que ele traz já é aterrorizante. Quão exagerado será uma vez despertado? Mas falando nisso, Suki é bastante digno de pena. As pessoas ao seu redor sempre morrem por causa dele. Ainda assim, ele não sabe que é culpa dele. Os céus o enviaram ao mundo mortal e apagaram suas memórias da vida passada, permitindo que ele causasse estragos entre os mortais. Na última vez com Judou, causou muita comoção, mas os céus não intervieram. Isso faz questionar suas intenções. Os céus parecem não ser tão benevolentes quanto dizem os rumores. Eles são bons em evitar desastres, mas não oferecem benefícios claros. Poderiam estar controlando a população do reino mortal. Enquanto isso, na seita pureza de Jade, visitantes chegaram. Li Qingzi, Xiao Yao e um grupo de anciãos se reuniram quando Yan Lin, da seita Portão Celestial da Chama de Sangue, veio prestar homenagem. Li Qingzi e o Supremo Ancião ficaram surpresos ao ouvir que o Portão Celestial da Chama de Sangue queria se unir à seita pureza de Jade. Eles suspeitaram que isso pudesse ser um estratagema. Yan Lin explicou que seu líder de seita propôs que, se a seita pureza de Jade aceitasse, o Portão Celestial da Chama de Sangue se tornaria o 19º pico da seita pureza de Jade. Isso gerou debate entre os anciãos, pois o Portão Celestial da Chama de Sangue era mais forte que a seita pureza de Jade. Li Qingzi pediu cautela, sugerindo que primeiro lidassem com a seita Formless, outra grande ameaça. Yan Lin ficou frustrado com a hesitação da seita pureza de Jade em aceitar a proposta. Xiao Yao sugeriu um duelo para resolver a questão. Enquanto isso, Li Qingzi discutiu a proposta com Hanju, preocupado com as consequências de aceitar o Portão Celestial da Chama de Sangue. Hanju ponderou sobre a força da seita Formless e se a seita pureza de Jade poderia resistir a eles. Li Qingzi suspirou, preocupado. Na verdade, os discípulos da seita Formless invadiram a fronteira do Grande Engolir algum tempo atrás. Muitas pessoas foram capturadas por eles e nossos discípulos frequentemente saíam perdendo nos confrontos. Além disso, eles enviaram vários especialistas do Reino do Vácuo de Fusão para ocupar partes do Grande Engolir. Foi graças ao ancião Xiao Yao que conseguimos suprimi-los. Hanju ficou surpreso. Será que esse excêntrico da iluminação está mirando em mim? Não, ele não deveria saber que o amaldiçoei secretamente. Parece que não temos escolha. Uma vez que a seita Formless anexar o Grande Caminho, o Grande Engolir será o próximo alvo deles. Estamos realmente em perigo. Enquanto conversavam, ouviram um estrondo vindo de fora. É o ancião Xiao Yao e Yan Lin, do Portão Celestial da Chama de Sangue. Por que estão lutando? Perguntou Li Qingzi ansiosamente. Hanju respondeu calmamente. Não se preocupe, parece ser apenas um duelo. Com Xiao Yao no 9º estágio do Reino do Vácuo de Fusão, Yan Lin certamente não é páreo para ele. Mas por que Xiao Yao está disfarçando seu poder? Quem lhe ensinou isso? De repente, a luta se intensificou, deixando Li Qingzi impressionado. Xiao Yao está usando uma técnica que eu nunca vi antes, exclamou. Hanju sugeriu. Se quisermos absorver o Portão Celestial da Chama de Sangue, precisamos suprimi-los primeiro. Caso contrário, mesmo que se unam a nós agora, ainda podem trazer problemas mais tarde. Li Qingzi concordou resignado. Parece que Xiao Yao e eu compartilhamos do mesmo pensamento, ambos querendo suprimir o Portão Celestial da Chama de Sangue. Por isso ele propôs o duelo. Após a luta, Yan Lin aceitou a derrota e concordou em transmitir as intenções da seita ao mestre deles. Hanju lembrou que, como buscavam proteção da seita pureza de Jade, o Portão Celestial da Chama de Sangue deveria agir de acordo. Enquanto Hanju ponderava sobre o futuro, o sistema alertou. Portador do destino detectado. Deseja ver suas origens? Parece que mais uma reviravolta está por vir. Murong Qi, no 4º nível do Reino do Núcleo de Ouro, renasceu como o deus da guerra do Palácio Divino do Reino Superior, com o título de Imperador Divino da Verdade Maravilhosa. Misteriosamente, ele foi atraído para a seita pureza de Jade pelo ginseng espiritual primordial. Hanju ficou surpreso. O deus da guerra do Palácio Divino? Imperador Divino da Verdade Maravilhosa? Isso é realmente interessante. Enquanto isso, Gu Yugang liderava um grupo de cultivadores em um tour pela seita pureza de Jade. Eles não estavam vestidos
vestidos com as vestes típicas da seita, presumivelmente porque eram novatos. Gu Yugang os convenceu dizendo que a seita pureza de Jade era a melhor opção para cultivadores renegados se tornarem oficiais. De repente, alguém apontou para frente e perguntou: "Ancião, aquilo também é um pico da seita pureza de Jade?" Ele estava se referindo à montanha do imortal ascético. Gu Yugang aconselhou os novos discípulos a não ultrapassarem aquela montanha, ou seriam expulsos imediatamente. A pessoa que perguntou era Murong-Ti, que parecia jovem, talvez com apenas 15 ou 16 anos, possivelmente porque tomou uma pílula para manter a juventude cedo. A aura poderosa vinha da montanha do imortal ascético. "O ancião que derrota deuses aceita discípulos?" Murong-Ti perguntou. Gu Yugang hesitou por um momento. Ele aceita discípulos. Anteriormente, houve um monge que se ajoelhou nos pés da montanha por 5 anos antes de se tornar um discípulo com sucesso. Ao ouvirem isso, os cultivadores renegados ficaram surpresos. Ajoelhar-se por 5 anos? Que grande perseverança! Murong-Ti fez uma nota mental. "E quanto a isso, o que significa se ajoelhar por 5 anos?" Disse para os anciãos. "Não voltarei mais. Planejo ficar aqui e me tornar um discípulo do ancião que derrota deuses." Como se pressentisse algo, o ginseng espiritual primordial espirrou de forma sinistra. 2 meses depois, o céu novamente se tingiu de crepúsculo roxo, deixando o mundo em choque. Crepúsculo roxo? Alguém mais entende o caminho eterno da espada? Huang Jihao olhou para o céu e disse: "Não poderia ser ele de novo, poderia?" Shang Guanshoujin nada disse. Na verdade, era Hanju. Com sua habilidade excepcional no caminho da espada, Hanju fez novos progressos, permitindo que o dedo da espada quebrasse ainda mais as fronteiras misteriosas entre o céu e a terra. Ao mergulhar novamente no rio do caminho da espada, o mundo produziu anomalias junto com ele. Desta vez, Hanju não estava surpreso, mas um pouco nervoso. "Espero não encontrar aquela existência misteriosa novamente." Observando as muitas figuras avançando ao seu redor, Hanju suspirou. "Todos estão progredindo. Eu me pergunto como estou me saindo." De repente, Hanju sentiu sua velocidade aumentar sob seus pés, movendo-se cada vez mais rápido, incapaz de parar. Em pouco tempo, Hanju ultrapassou muitas pessoas. Depois de correr loucamente por um tempo, Hanju percebeu: se aquela pessoa me descobrir avançando, acabou. Mal terminou de falar quando uma figura apareceu na sua frente. O coração de Hanju deu um salto. Lá vem essa pessoa de novo. A figura estava envolta em luz de espada, tornando difícil discernir seu verdadeiro rosto. Ele repreendeu Hanju. "Você de novo. Eu já te dei uma chance da última vez. Não abuse da sorte." Hanju quase chorou. "Sênior, oh, Sênior. Não quis ofender. Eu simplesmente não consigo me conter. Por favor, me ajude." Antes que terminasse de falar, Hanju já o tinha ultrapassado. A pessoa pensou: esta é a primeira vez em muitos anos que vejo alguém tão rápido. Num instante, Hanju corria loucamente até o limiar do reino Taiyi, e se ele não o ultrapassasse, iria entrar correndo. No último momento, alguém segurou sua gola. Era o guardião que parou Hanju. "Você claramente não tem uma vida passada. Então como pode ter tanta aptidão para o caminho da espada? Pessoas comuns acham difícil dar um passo sequer. No entanto, você parece ser perseguido pelo rio do caminho da espada, como se estivesse sendo alimentado por ele. Você está trapaceando?" Hanju se sentiu um pouco constrangido, já que não podia revelar ter um sistema. "Tudo tem um começo. Talvez um dia eu me torne a ilustre vida passada de outra pessoa." O misterioso cultivador de espadas não respondeu. Depois de 3 respirações, ele acenou com a mão. "O reino de Taiyi não é algo que você possa controlar neste momento. Tenha cuidado com a reação contrária. Você deveria voltar." Com isso, ele estendeu o dedo como se fosse dar um beliscão. "O quê? Você vai beliscar minha testa?" Com um som de assobio, a consciência de Hanju girou em torno dele. Quando ele abriu os olhos novamente, estava de volta dentro da caverna inata. Graças ao seu progresso no caminho da espada, a aptidão de Hanju para esse caminho aumentou novamente. A energia espiritual do caminho da espada subiu para os céus, perfurando as nuvens. Morong-Ti, que esperava na base da montanha para se tornar um discípulo, viu essa visão miraculosa. "Isso mesmo! Deve haver algo que eu quero nesta montanha. Eu me pergunto se o ancião que mata deuses vai me notar. Oh, céus, por favor. Hein? Por que há alguém na base da montanha?" Uma voz soou ao lado de Morong-Ti. "Poderia ser que o ancião que mata deuses tenha vindo?" Morong-Ti olhou para cima e viu uma figura baixa e rechonchuda, olhando perplexa para ele. Sun Shanin olhava tolo para Morong-Ti, apaixonado. Esse jovem é tão bonito. Olhando para a figura baixa e rechonchuda à sua frente, Morong-Ti ficou perplexo. "Esse cara é tão feio. Poderia ser o ancião que mata deuses?" Sem dizer outra palavra, Morong-Ti se ajoelhou com um tapa. "Por favor, ancião que mata deuses, aceite-me como seu discípulo." Sun Shanin ficou surpreso. Ele piscou para Morong-Ti. "Meu reino é mais alto que o dele, então torná-lo meu discípulo não é difícil, mas deveria primeiro consultar meu mestre." Após perguntar seu nome, Sun Shanin disse a ele para continuar se curvando e então subiu a montanha. Morong-Ti pensou que o ancião seria capaz de salvá-lo, mas não foi isso que aconteceu.
aconteceu. O ancião estava testando-o, então ele continuou se curvando. Chegando em frente à caverna inata, Sun Tianyin contou a Han Chu sobre o desejo de Morongti de se tornar um discípulo. Han Chu achou a situação estranha. Alguém de fora quer te tomar como mestre? Sun Tianyin disse que gostou bastante da pessoa e a aceitaria como discípulo se o mestre não se opusesse. Han Chu pensou por um momento. Esta pessoa é a reencarnação do maravilhoso imperador divino da verdade. Seria bom construir uma boa relação com ele e levá-lo para cultivar diante da árvore Fusong. A partir de agora, você será supervisionado por Sun Tianyin e não deve se afastar da Fusong sem permissão, decretou Han Chu. Sun Tianyin ficou radiante e agradeceu apressadamente. Enquanto isso, Morongti ainda estava ajoelhado, enfrentando o teste. De repente, Sun Tianyin apareceu à sua frente. Vamos, me siga montanha acima. Morongti começou a chamá-lo de mestre com palavras doces. Um ano se passou e o mestre da seita Blood Flame Heavenly Gate, Lubumi, e o verdadeiro Lazer chegaram determinados a se juntar à seita Jade Pura. Hanju, ao vê-los, liberou sua aura opressiva, imobilizando ambos. Lubumi e o verdadeiro Lazer sentiram o terror e se ajoelharam. Hanju então deu suas instruções e os liberou, advertindo sobre as consequências de qualquer arrependimento futuro. Lubumi explicou a situação precária da Blood Flame Heavenly Gate e pediu ajuda. Hanju concordou em ajudar quando o momento fosse oportuno. Os dois partiram, convencidos de que se juntar à seita Jade Pura foi a escolha certa. De volta à sua caverna, Hanju começou a planejar como lidar com o excêntrico da iluminação. Decidiu lançar um feitiço usando o livro do infortúnio. Um mês depois, o excêntrico da iluminação cuspiu sangue novamente, sem suspeitar quem o estava amaldiçoando. Diante da notícia da união da Blood Flame Heavenly Gate com a seita Jade Pura, o excêntrico da iluminação suspirou e propôs uma trégua: negociar a paz. Dong Wangxian ficou tenso ao ouvir isso. Se fizermos isso, vão pensar que temos medo da seita Jade Pura. Com nossa força, enfrentar ambas as seitas não seria difícil. O excêntrico da iluminação teve um insight. É aquela mulher da seita Jade Pura. Desde que tentamos capturá-la, as maldições começaram. Poderia estar conectado a eles? Dong Wangxian afirmou que poderia capturar Lubami pessoalmente, mas o excêntrico da iluminação o interrompeu, lembrando-o do julgamento da mansão do Imortal Celestial. Relutante, Dong Wangxian concordou em seguir sua decisão. Enquanto isso, na montanha do Imortal Asceta, Murongti treinava com Sun Qian. Dong Wangxian percebeu seu erro ao ver Xing Hongxian. Seguiu o mestre errado. Com a Blood Flame Heavenly Gate, buscando refúgio na seita Jade Pura, a seita Formless suspendeu seus ataques. Isso permitiu que a seita Jade Pura crescesse rapidamente, atraindo mais adeptos. A Grande Engolida desfrutou de uma década de paz. No seu 400º aniversário, Hanju escolheu permanecer isolado e recebeu a pulseira espiritual celestial aperfeiçoada como presente. Logo após, Ji Lengchan desafiou a seita Jade Pura, buscando se tornar o maior cultivador do mundo. Ele ainda não foi derrotado. Um discípulo da mansão do Imortal Celestial? Já ouvi falar desse lugar, e hoje finalmente encontro um de seus discípulos. Ele imediatamente usou um teste de força em mim. Esperei do lado de fora por um bom tempo, mas sem resposta. Ji Lengchan começou a falar com desdém. A seita Jade Pura, que abriga o portão celestial da chama sangrenta, não tem ninguém que se atreva a lutar comigo. Isso é decepcionante. Eu ofereço 1 milhão de pedras espirituais de alta qualidade. O vencedor fica com elas. Não é suficiente? Vou adicionar um tesouro espiritual. Sério? A seita Jade Pura está cheia de covardes? Pessoas da seita Jade Pura, saiam! Se tiveram coragem para estabelecer sua seita, por que não tem coragem de lutar? Li Qingzi não ousou fazer um som, apenas se escondeu para ler revistas em reclusão. Com os anciões Hanju e Xiao por perto, eles deveriam cuidar do céu se caísse. Xiao Yao sentiu que o oponente não era simples, então queria que Hanju agisse. Hanju achou isso irritante e queria que Li Qingzi fosse. Ele tinha medo de ser atacado, mas não de atacar, perder. Tudo bem, contanto que Ji Langshan seja afastado. Assim, uma cena constrangedora se desenrolou. Um grande cultivador do Reino da União desafiou, mas ninguém respondeu, nem saiu para recebê-lo. Se ninguém sair em 10 respirações, vou aplainar a seita Jade Pura. Ji Langshan ficou irritado, preparando sua magia para bombardear a seita. Hanju cedeu diretamente para evitar problemas. Ao ouvir isso, Ji Langshan franziu a testa. Você já veio. Não é tão simples. Caro taoísta, por favor, aguarde. Por que tanta raiva? Vamos ser amigos? Ji Langshan ainda continuava. Deixe-me dar-lhe algumas dicas. Depois de ouvir isso, Hanju ficou com raiva. Esse cara é sem vergonha. Corte a conversa. Eu sou um talento da mansão do Imortal Celestial. Nunca tenho medo. Hanju não perdeu palavras, atacando Ji Langshan instantaneamente. Ele não conseguiu resistir por 3 segundos. Quem lhe deu coragem para me desafiar? Caro taoísta, poupe sua vida. Uma voz o chamou. Hanju ficou surpreso ao ver um dragão dourado voando, protegendo um ancião e o espírito de Ji Langshan. O ancião chegou após o conflito. Hanju falou friamente. Eu não busco problemas, mas também
também não os temo. O ancião suspirou. O caro taoísta está certo. Este problema é culpa de Langshan. Peço desculpas em nome do meu discípulo equivocado. O tom do ancião era sincero, destacado ainda mais contra o pano de fundo do dragão dourado. Poderia o caro taoísta conceder-me um favor e permitir que eu o leve embora? Hanju não pretendia matar. Posso confiar na palavra do caro taoísta? Claro, veio a resposta. De repente, o sistema notificou. Taoísta Ji Kong desenvolveu uma impressão favorável de você. Atualmente, com 3 estrelas. Hanju fingiu calma. Posso saber o nome do caro taoísta? Locke, veio a resposta. O ancião elogiou o nome. Então saiu com Ji Langshan, deixando o território da seita Jadipura. Ji Langshan começou a sentir medo. Não consegui nem mesmo aguentar um único golpe de Hanju, ele pensou. Taoísta Ji Kong explicou. Se ele não tivesse intencionalmente poupado seu espírito primordial, nem mesmo eu poderia ter te protegido. Ji Langshan ficou chocado. Mas mestre, você está no reino da travessia da tribulação. Como um clone, tive a sorte de que o verdadeiro corpo do dragão celestial o protegesse. Mas se ele tivesse usado toda a sua força, temo que nem mesmo o dragão celestial teria conseguido resistir. Ji Langshan ficou perplexo. O taoísta Ji Kong viu que ele havia ganho algum entendimento e pensou consigo mesmo. A criança cresceu. No entanto, Ji Langshan rapidamente reuniu suas energias. No futuro, devo desafiar mais seitas como esta. Somente assim posso aprofundar minha compreensão de que há pessoas além das pessoas e céus além dos céus. De repente, ele percebeu o que seu mestre tinha feito por ele. Por que, mestre? Eu só saí por um curto período de tempo, ele perguntou. Idiota, quem você acha que tem te salvado todas as vezes? Desde o último desafio de Jilin Zan, passaram-se mais 5 anos. Durante esse tempo, a seita Jadipura floresceu pacificamente, colaborando com o portão celestial da chama de sangue. Dentro de uma sala secreta e tranquila da seita Jadipura, Maju, que foi traída por Hanju, ainda está detida. Graças às instruções de Hanju, sua cultivação não foi negligenciada. Agora, alcançou o 8º nível do reino